Uma pasta na nuvem foi encontrada pela Polícia Federal e ajudou a ligar alguns pontos. Quais pontos? Gabinete do ódio e ataque às urnas. É isso que a gente vai ver agora no Plantão do Meteoro. O gabinete do ódio segue dando pano para manga porque as investigações continuam. E se continua, a gente vai falar delas com a Sofia Labanca, que está vindo aqui para a tela. Sofia, seja muito bem-vinda novamente. Então temos novidades aí, né? Uma pasta na nuvem. Então esses arquivos estavam em nuvem e foi encontrado pela Polícia Federal. Exatamente. A gente está falando aí de pastas que eram utilizadas aí pelo Tércio Arnaud, que era um dos membros aí do gabinete do ódio, né? O gabinete do ódio, as informações que nós temos são de que ele tinha 3 funcionários liderados aí pelo Carlos Bolsonaro, né? Essa informação que a gente tem, Carlos Bolsonaro era o cabeça aí do gabinete do ódio. E quando a Polícia Federal encontrou essa pasta, ela acabou ligando muitos pontos bizarros, sabe? Né, juntando essas duas coisas, o gabinete do ódio e o ataque às urnas. A primeira questão que ficou claro com essa pasta aí foi o envolvimento do gabinete do ódio com aquela live do Fernando Cerimedo. Vocês lembram do Fernando Cerimedo? Foi aquele argentino de extrema-direita que fez uma live atacando as urnas eletrônicas, e foi uma live assim que foi muito assistida, chegou a ter mais de 400 mil pessoas assistindo ao mesmo tempo, algo que o Meteoro só sonha em algum dia conseguir fazer, mas assim, e que também teve cortes que circularam muito nas redes sociais bolsonaristas, e ao que parece tinha envolvimento do gabinete do ódio nisso aí. Vamos ver lá no pessoal do ICL Notícias. O que é que o Igor Melo, da coluna da nossa Juliana Dalpiva, traz hoje no portal ICL? Ele traz ali o roteiro, o roteiro de como era de fato, como funcionava em matéria de fake news. E ele traz especificamente um caso uma live que ficou muito famosa já no final do ano passado, que é a live do Fernando Cerimedo, um famoso argentino lá do time do Milei, do presidente Milei. Esse Fernando Cerimedo, ele é um ativista da extrema-direita na América Latina, muito amigo da família Bolsonaro. Ele faz essa live, só que essa live não era como eles sempre fazem questão de que a coisa pareça que foi quase um acaso, estava ali, fizemos uma live e tal. Não, essa live ela é arquitetada pelo gabinete do ódio e ela alimenta toda a rede bolsonarista. Daí é que a gente volta a dizer como é bem montado e como funciona o bolsonarismo em comunicação. Então, essa live que teve 415 mil pessoas, uma multidão, ela abastece toda a rede, ela é bancada pelo governo Bolsonaro. Isso significa o quê? Significa que um gabinete vizinho ao Bolsonaro estava bancando uma live com mentiras por meio do gabinete do ódio para espalhar aquela velha história das urnas eletrônicas e alimentar o quê? Alimentar toda aquela legião que ainda estava na frente dos quartéis, aquela legião que foi fazer a quebradeira depois. Então, nada é à toa no bolsonarismo. Nada é à toa no bolsonarismo. Tudo é método, Sofia. Exatamente. Daí a gente tem que ver aí que o Arnaud, né, esse funcionário do gabinete do ódio, ele pegou e mandou para essa pasta a live completa, né, a gravação da live completa e também uma versão editada, com aproximadamente aí coisa de 8 minutos para o CID. Então, ele colocou nessa pasta e enviou para o CID. E daí a gente sabe que também por essa mesma pasta aí que a Polícia Federal achou, passaram outros documentos aí
que daí você vê como começa a juntar esses pontos completamente desconexos, que eram relativos a um relatório que apontaria a fraude nas urnas. Aquele relatório que aliás, a gente estava falando sobre ele ontem aqui, como ele foi citado na delação lá na delação não foi delação, o Valdemar não fez delação, no depoimento do Valdemar à Polícia Federal, que foi um relatório produzido pelo Instituto Voto Livre, que foi utilizado pelo PL para tentar ajuizar no TSE a eliminação de várias urnas e que com isso daria vitória para o Bolsonaro no segundo turno, mas deu tudo errado, porque esse relatório aí, eles tentaram falar que isso valia só para o segundo turno, mas teria que valer para o primeiro turno também, e o PL não queria que valesse para o primeiro turno, porque daí eles perderiam toda a bancada que eles elegeram, e no final das contas foi colocado aí como litigância de má-fé, e o PL teve que pagar uma multa de 22,9 milhões, mas enfim. Nessa pasta passaram documentos relativos a esse relatório. Daí a gente pode ir lá para a reportagem do ICL, que o Chico Sá estava citando, na coluna da Juliana Dalpiva. A gente está vendo aí na tela, né, a reportagem PF apura a conexão do gabinete do ódio com relatórios mentirosos sobre urna. A gente pode descer um pouquinho, vai ter uma seção mais ali para baixo. Lá pelo quarto parágrafo dessa nova seção, a gente vai ter o ponto que eu queria destacar para vocês aqui, que vai nos contar ali, que é o envolvimento da Gaia.io, né, o dono da Gaia.io, Éder Balbino, que estava envolvido aí junto com o Instituto Voto Legal para gerar esse relatório, fez upload de arquivos na pasta de Arnaud, segundo apurou a Polícia Federal. O relatório do IVL, Instituto Voto Legal, e da Gaia.io, embasou uma ação movida pelo PL na Justiça Eleitoral, era o que eu estava explicando para vocês agora. Então, foram duas empresas aí, o Instituto Voto Legal e a Gaia.io, que produziram esse relatório, e olha só, o cara da Gaia.io tinha acesso a essa pasta e jogava documentos lá dentro. Então, a mesma pasta que teve a live do argentino, tinha os documentos do relatório, e tudo isso era coordenado aí pelo Tércio Arnaud, que era um membro do Gabinete do Ódio, que, aliás, vale lembrar, o chefe do Gabinete do Ódio era o Carlos Bolsonaro. Então, olha quantos pontos vão juntando aí. Já dá para pegar e fazer praticamente um daqueles PowerPoints do Deltan? Será? O PowerPoint das bolinhas, né? É um quebra-cabeça que começa a encaixar as peças, é um quebra-cabeça que a polícia começa a entender melhor como que funcionava isso. E antes da gente ir para a próxima tela ainda, Sofia, eu gostaria de lembrar só um depoimento que o Mauro Cid deu sobre o Gabinete do Ódio, em que ele fala que era utilizada uma sala dentro do Planalto para fazer o Gabinete do Ódio funcionar, né? E ele até falou como que funcionava. Eu até anotei aqui para não esquecer, que era feitas, as orientações eram a seguinte: publicação de ataques em alto volume e por múltiplos canais, de maneira rápida, contínua e repetitiva, e também publicação sem compromisso com a verdade e publicação com a consistência do discurso ao longo do tempo. Então, era um método que eles sabiam muito bem o que estavam fazendo, não era por acaso. Não, com certeza não era por acaso, e como você falou bem, ficava no Palácio do Planalto, ficava inclusive no mesmo andar que o gabinete da Presidência da República, né, de acordo aí com a delação do Mauro Cid. Então, assim, não tem como desligar isso do Bolsonaro. Mas, enfim, o último ponto que eu queria trazer, antes da gente completar aqui esse corte, Lúcio, é a questão do que o Tércio Arnaud, ele prestou depoimento à Polícia Federal no dia 25 de fevereiro, a tal da Super Quinta, em que tiveram aí 27 depoimentos. Ele ficou em silêncio na maior parte do depoimento dele, mas ele chegou a ser questionado sobre essa questão aí das urnas. Aí a gente pode ir lá para o Correio Brasiliense, que vai nos contar, né? A PF, membro do Gabinete do Ódio, diz que não sabia nada sobre golpe.
Não é esse o ponto que eu queria destacar mais lá para baixo, quando ele vai falar das urnas, que, cadê? Eu perdi aqui, no meu computador, aqui. Que ele vai dizer, ó, que o assessor foi indagado também por qual motivo recebeu um documento do tenente-coronel do Exército Mauro Cid, né? Que tratava do relatório da fiscalização de votação, o relatório que, repito, era o que a gente está falando até agora. Arnaud respondeu não se recordar de receber esse documento. Nesse momento, seu advogado intercedeu e pediu para consignar que o teor dessa resposta podia ser alterado, dada a ausência de acesso a todos os documentos que instaurem a investigação. Então, gente, olha isso. Ele diz, não me recordo, né? Não me recordo. E daí o advogado ainda disse, olha, e ele pode mudar de opinião depois, ele pode se recordar depois. Parece que estão tirando com a nossa cara, não é possível. Não, é uma cara de pau, Bom, mas a gente segue acompanhando, até quando a gente falou que ia debater sobre o gabinete do ódio, teve um comentário que falou, mas de novo? De novo, porque essa investigação, ela teve então essas novas informações e a gente não pode esquecer o que foi essa estrutura toda, né? Até um pessoal no chat, no ao vivo, falou, o Bolsonaro foi bem nessa estrutura. E não foi só ele, não. Eu fui muito bem assessorado. A gente lembra que o mesmo cara que assessorou Trump lá nos Estados Unidos veio para cá durante as eleições de 2018. Então, não é algo que... eles criaram um grupinho no WhatsApp. Não é. Isso daí foi muito bem arquitetado e a Polícia Federal está descobrindo agora toda essa teia de gabinete do ódio, Sofia. Pois é, e essa teia acaba envolvendo uma última pessoa, para ser citada aqui, que essa live, de novo, a live lá do argentino, do Fernando Cerimedo, ela serviu de relatório, serviu de subsídio para um outro relatório aí que foi sobre as urnas eletrônicas, que foi enviado ao então ministro da Defesa, o Paulo Sérgio Sentar na Mesa Nogueira. Então, assim, eu retiro o que eu disse. Eu falei que isso já estava aparecendo o negócio do Deltan lá, do PowerPoint do Deltan. Não, já está aparecendo para mim. Não sei se vocês sabem aquele meme do cara puxando os barbantes, ligando uma coisa a outra na mesa branca, e ele com aquela cara de louco apontando. Então, eu já estou me sentindo assim com relação ao gabinete do ódio. Exatamente, são muitas linhas que estão traçando. Ainda bem que tem a Polícia Federal para fazer esse trabalho, porque eu já estaria meio doido só de tentar organizar tudo isso. Sofia, obrigado pela sua participação, até o próximo plantão. Até mais. Muito bem, minha gente, mais uma notícia do plantão do Meteoro. O que você acha? Comenta para nós aqui no chat, comenta para nós aqui na seção de comentários desse vídeo e na tela para você, nosso QR Code e também aí o @ de todo mundo que faz o Meteoro para você seguir. Um grande abraço, até a próxima.